E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Loteca 1193, será o meu segundo vídeo. Geralmente eu vou com 3 duplos e olha, essa grade aqui da Loteca 1193 para o final de semana tá com confrontos muito equilibrados. Tô achando essa grade mais difícil do que a grade do meio de semana aí, Loteca 1192. Sem enrolação, vamos aí então ver o segundo vídeo sobre a Loteca 1193 e o primeiro jogo, Bahia e São Paulo. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é 1 a 0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o São Paulo ganhou 6 vezes. A diferença de gols 18 a 15 a favor do São Paulo, hein? Já começa bem equilibrado. No geral, 27 jogos entre eles, o Bahia ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o São Paulo ganhou 13 vezes. A diferença de gols também a favor do São Paulo, 34 a 22. Os números de aposta desse confronto, 2.10 para o Bahia, 3.10 para o empate e 3.80 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 45% para o Bahia, 30% para o empate e 25% para o São Paulo. Bom, pelas informações aqui e pelo atual momento, né, das duas equipes, o Bahia acabou de ser desclassificado aí da Libertadores, vai jogar a Copa Sul-Americana. O São Paulo ele se classificou em primeiro no grupo, né? E agora, né, o Bahia ele tem mais força, né, para se dedicar ao Brasileirão, né? Apesar de ter aí a Copa Sul-Americana. Aqui a gente pode ver que os números estão bem equilibrados. Tô usando o meu primeiro duplo nesse palpite. Eu tô indo de Bahia e São Paulo. Jogo 2, Curitiba e Avaí. O resultado mais comum desse confronto é 1 a 0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Curitiba jogando em casa ganhou 8 vezes, não houve empates entre eles e o Avaí ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 16 a 3 a favor do Curitiba. No geral, 19 jogos entre eles, o Curitiba ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou 5 vezes. A diferença de gols, 28 a 3 a favor do Curitiba. Números de aposta desse confronto, 2.0 para o Curitiba, 3.40 para o empate, 3.50 para o Avaí. A porcentagem do jogo, 46% para o Curitiba, 27% para o empate e 27% para o Avaí. Nesse palpite aqui, apesar de ser difícil, né, os números estão dando vantagem para o Curitiba. O Curitiba leva muita vantagem contra o Avaí quando joga em casa. Aqui eu tô me baseando pelo primeiro vídeo, né, com as informações e números. Se você ainda não viu, né, esse primeiro vídeo, dá uma olhada lá porque dá para ter uma boa base. E aqui nesse palpite eu tô indo seco no Curitiba. Se você tem costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 3, ABC e Náutico. O resultado mais comum desse confronto é 1 a 1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o ABC jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Náutico ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12 a 9 a favor do ABC. No geral, 15 jogos entre eles, o ABC ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Náutico ganhou 6 vezes. A diferença de gols 21 a 17 a favor do Náutico. O ABC jogou 4 jogos seguidos em casa sem ganhar. Os números de aposta desse confronto, 2.10 para o ABC, 3.20 para o empate e 3.25 para o Náutico. Porcentagem do confronto, 43% para o ABC, 29% para o empate, 28% para o Náutico. Outro palpite aí equilibradíssimo, né? Tem essa informação aqui falando que o ABC tem 4 jogos que não vence em casa. O Náutico, apesar da desclassificação aí na Copa do Brasil, apresentou um bom futebol. Tem a desvantagem de jogar fora de casa, né? E nesse confronto aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Mas aqui também, com base nos números, né? Se você tem condições de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo também no ABC por estar jogando em casa. Jogo 4, Atlético Goianiense e Goiás. Resultado mais comum desse confronto, quando o Goiás joga em casa, é o 0 a 0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 8 empates e o Goiás ganhou 10 vezes. A diferença de gols 39 a 31 a favor do Atlético Goianiense. No geral, 60 jogos entre eles, o Atlético Goianiense ganhou 21 vezes, houve 18 empates e o Goiás ganhou 21 vezes.
A diferença de gols, 72-67 a favor do Atlético Goianiense. Aqui fala que o Goiás tem o costume de marcar 27% dos seus gols bem no início da partida, né? Entre os 16 minutos e 30 minutos do jogo. As odds desse confronto, 2.30 para o Atlético Goianiense, 2.90 para o empate, 3.40 para o Goiás. A porcentagem do jogo, 40% para o Atlético Goianiense, 32% para o empate e 28% para o Goiás. Bom, nesse palpite aqui é um clássico jogo bem difícil. O que eu tô levando em consideração aqui são as informações do primeiro vídeo. O Goiás está muito bem posicionado, fazendo um bom campeonato brasileiro. Aqui nesse confronto, né, no histórico a gente pode ver que é muito equilíbrio. E para esse palpite aqui, eu tô indo seco no Goiás, mesmo jogando fora de casa. Jogo 5, Atlético e Cuiabá. O Cuiabá costuma marcar 36% dos seus gols entre os minutos 61 e 75. O Atlético tem 3 cartões vermelhos nessa temporada, é o time mais indisciplinado aí da Série B. O Atlético não conseguiu marcar jogando em casa das suas últimas 4 partidas em 2 jogos pelo Brasileirão Série B, e o Cuiabá jogando fora de casa nos seus últimos 4 jogos. Em todos ele conseguiu marcar pelo menos um gol nesse Brasileirão Série B. As odds desse confronto, 2.70 para o Atlético, 3.10 para o empate e 2.60 para o Cuiabá. Porcentagem do jogo, 34% para o Atlético, 30% para o empate e 36% para o Cuiabá. Ou grade complicada essa daqui, hein? O Atlético não tá fazendo um bom campeonato. O Cuiabá também não vem com bons números, né? Nos seus últimos 5 jogos. Tem essa informação no primeiro vídeo. Aqui nos números, né? Mais uma partida muito equilibrada. E para esse confronto aqui eu tô indo seco no empate. Jogo 6, Vasco da Gama e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Bragantino não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 11-8 a favor do Vasco. No geral, 14 jogos entre eles, o Vasco ganhou 4 vezes, houve 8 empates e o Bragantino ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 19-19, totalmente empatados. Os números de aposta desse confronto, 2.50 para o Vasco, 3.20 para o empate e 2.80 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 37% aí para o Vasco da Gama, 29% para o empate e 34% para o Bragantino. Bom, o Bragantino está numa fase excelente, né? Nem parece o mesmo time do Campeonato Paulista. Vem jogando muito bem, muito forte defensivamente. Aqui uma outra partida com números bem equilibrados. O que pega aqui é que o Bragantino tem uma péssima campanha quando vai jogar na casa do Vasco, né? Mas pelo atual momento das duas equipes, eu tô indo de empate e vitória do Bragantino. Jogo 7, Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Nos últimos 5 encontros entre eles, o Paris Saint-Germain ganhou 3 vezes, houve um empate e a Inter de Milão ganhou uma vez. O Paris Saint-Germain tem uma sequência de 4 vitórias seguidas. A Inter de Milão não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O PSG conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 17 jogos e a Inter de Milão conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. Os números de aposta desse confronto, 2.15 para o PSG, 3.30 para o empate e 3.50 para a Inter de Milão. A porcentagem do jogo, 44% para o Paris Saint-Germain, 29% para o empate e 27% aí para a Inter de Milão. Esse jogo aqui, pelo que as duas equipes fizeram para chegar nessa final da Liga dos Campeões, é muito difícil mesmo saber o que vai acontecer. Os dois times, né, passaram por gigantes da Europa. Aqui também tem números bem equilibrados no histórico, né, os dois vêm muito bem. Nos números também, a Inter de Milão foi quase campeã italiana, o Paris Saint-Germain mais uma vez raspou todos os canecos lá na França. Aqui, se você tem condições, eu colocaria um triplo e no meu palpite aqui eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de Paris Saint-Germain e Inter de Milão, hein? Palpite bem arriscado por ser uma final de Liga dos Campeões. Jogo 8, Mirassol e Sport. O Sport tem uma sequência aí de 3 derrotas no Brasileirão. Lembrando que no seu último jogo conseguiu um empate contra o Internacional. No Brasileirão, o Sport, jogando fora de casa, perdeu seus últimos 4 jogos. O Mirassol, ele marca 31% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. O Sport perdeu 3 jogos consecutivos, lembrando que há esse empate aí contra o Internacional. O Sport não ganhou em seus últimos 11 jogos e o Sport perdeu 4 jogos fora seguidos. Os números de aposta desse confronto, 2.0 para o Mirassol, 3.40 para o empate e 3.75 para o Sport. A porcentagem do jogo, 47% para o Mirassol, 28% para o empate e 25% para o Sport.
Um jogo bem difícil para o Sport. Mirassol é muito forte na defesa e forte quando joga em casa também. Pelo que vem apresentando o Sport, né, e por essas informações de que o Sport vai muito mal fora de casa, eu tô indo seco no Mirassol. Uma vitória do Sport eu consideraria a maior zebra aqui da grade da Loteca 11,93. Jogo 9, Santos e Botafogo. O resultado mais comum desse confronto, quando o Santos joga em casa, é o 2-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Santos jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 6 empates e o Botafogo ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 34-11 a favor do Santos. No geral, 38 jogos entre eles, o Santos ganhou 17 vezes, houve 11 empates e o Botafogo ganhou 10 vezes. A diferença de gols, 55-38 a favor do Santos. A última vitória como visitante do Botafogo foi em 2013. Abusaço aqui, hein? Os números de aposta desse confronto: 2,50 para o Santos, 3,20 para o empate, 2,87 para o Botafogo. Porcentagem do jogo: 38% para o Santos, 29% para o empate, 33% para o Botafogo. Como a gente pode ver, né? Mesmo o Santos numa fase não muito boa, números bem equilibrados. É bem improvável que o menino Ney vai jogar. Teve um amistoso, né, contra o RB Leipzig. Ele iniciou essa partida como titular. É um jogo bem difícil para o Santos. Botafogo aí classificado na Libertadores vem com moral. O próximo jogo, como a gente viu no primeiro vídeo, não é campeonatos internacionais para o Botafogo, então pode vir com força máxima. E aqui é uma partida que cabe um duplo, mas eu tô indo seco no Botafogo. Devido a esse tabu, caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles. Pessoal, se você não conhecia o canal e tá gostando aqui das informações, eu peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque ajuda bastante aqui dentro do YouTube. Jogo 10, Juventude e Grêmio. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 6 empates e o Grêmio ganhou 10 vezes. A diferença de gols, 34-32 a favor do Grêmio. No geral, 50 jogos entre eles, o Juventude ganhou 12 vezes, houve 11 empates e o Grêmio ganhou 27 vezes. A diferença de gols, 85-54 a favor do Grêmio. Os números de aposta desse confronto: 2,70 para o Juventude, 3,20 para o empate, 2,62 para o Grêmio. Porcentagem da partida: 35% para o Juventude, 29% para o empate, 36% para o Grêmio. Bom, até o momento, né, muitos confrontos com números bem apertados. Por isso que eu disse, hein, essa grade aqui tá mais complicada do que a Loteca 11,92. Juventude, né, tá tentando se reencontrar aí no campeonato. É um clássico gaúcho, duas equipes que não estão bem. Sinceramente, essa partida aqui cabe um triplo, mas no meu palpite aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 11, CRB e Remo. O CRB não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O CRB não perde em casa há 5 jogos. Nessa primeira informação, falando que o CRB não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos, o seu último jogo ele perdeu para o Botafogo por 2-1. O Remo não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos fora. CRB jogando em casa nas suas últimas 4 partidas, pelo menos um gol conseguiu fazer. O Remo, quando joga fora de casa nas suas últimas 4 partidas, também pelo menos um gol ele fez. E a campanha do CRB em casa são 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. As odds desse confronto: 2,0 para o CRB, 2,90 para o empate e 4,10 para o Remo. A porcentagem do jogo: 46% para o CRB, 32% para o empate e 22% para o Remo. Aqui eu tô me baseando pelos números. O histórico, né, do CRB em casa é muito bom, apesar de vir dessa derrota fora de casa para o Botafogo. É um time que em casa vai muito bem. É um confronto difícil porque o Remo também tá fazendo um bom campeonato brasileiro Série B, mas nesse palpite aqui tô indo seco no CRB devido ao bom retrospecto aí em casa. Jogo 12, Corinthians e Vitória. Resultado mais comum desse confronto, quando o Corinthians joga em casa, é o 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. No geral, o resultado mais comum também é o 2-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Vitória só ganhou uma vez. A diferença de gols 15-7 a favor do Corinthians. No geral, são 21 jogos entre eles. O Corinthians ganhou 12 vezes, houve 7 empates e o Vitória ganhou 2 vezes. A diferença de gols 30-18
2,18 a favor do Corinthians. Os números de aposta desse confronto: 1,66 para o Corinthians, 3,30 para o empate, 5,75 para o Vitória. A porcentagem do jogo: 56% para o Corinthians, 28% para o empate, 16% para o Vitória. Bom, o Corinthians agora, né, pode focar mais nos campeonatos aqui do Brasil. Foi desclassificado da Copa Sul-Americana. Desde o início, né, a equipe técnica sempre falava que a prioridade era o Brasileirão. Isso deve vir da diretoria. Bom, e o Corinthians jogando em casa vai enfrentar o Vitória, que não tá bem no Campeonato Brasileiro. As odds e a porcentagem puxando um pouco mais para o Corinthians, né? Tô indo seco no Corinthians, me baseando também aqui pelo bom retrospecto no histórico, né, que o Corinthians tem jogando em casa contra o Vitória. Jogo 13, Ceará e Atlético Mineiro, hein? Outro jogo aqui bem difícil. Nos últimos 7 encontros, o Ceará jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Atlético Mineiro ganhou 1 vez. A diferença de gols 10-6 a favor do Ceará. No geral, são 14 jogos entre eles, o Ceará ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Atlético Mineiro ganhou 5 vezes. A diferença de gols 16-15 a favor do Atlético Mineiro. A última vitória como visitante do Atlético foi em 2019 e o Ceará costuma marcar 27% dos seus gols entre os minutos 0 e 15. Gosta de marcar os gols bem rápido, hein? As odds desse confronto: 2,75 para o Ceará, 3,20 para o empate, 2,50 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo: 34% para o Ceará, 29% para o empate, 37% para o Atlético Mineiro. Outra partida aí com números bem apertados, muito equilíbrio aqui nesse confronto. Dois times, né, que tem muita intensidade, principalmente o Ceará quando joga em casa, gosta de pressionar muito. Não à toa, né, marca esses gols aqui até os 15 minutos. Bom, e pegando informações do primeiro vídeo, né, e refinando aqui com esse, eu tô indo seco no empate. Se você tem costume de colocar mais duplos, eu colocaria uma vitória do Ceará também por estar jogando em casa. Jogo 14, Maringá e Ituano. Maringá não perde em casa há 10 jogos. O Maringá dos últimos 3 jogos no Brasileirão Série C, pelo menos um gol ele conseguiu fazer. Já o Ituano, jogando fora de casa nas suas últimas 3 partidas, teve uma que ele não conseguiu marcar pelo Brasileirão Série C. A campanha do Maringá nessa temporada: em casa, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Maringá sofreu gols em cada um dos seus últimos 7 jogos, uma informação ruim aqui, né, para o Maringá. E o Ituano não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. Os números de aposta desse confronto: 1,85 para o Maringá, 3,30 para o empate e 4,0 para o Ituano. Porcentagem do jogo: 49% para o Maringá, 28% para o empate e 23% para o Ituano. Jogo difícil aqui para o Ituano. Tô me baseando pelos números. O Maringá tá com números melhores que o Ituano. Quando joga em casa, faz uma boa campanha, né? 10 partidas sem perder. E aqui nesse palpite, né, com base também no primeiro vídeo, eu tô indo seco no Maringá. É, pessoal, grade casca grossa essa aqui, hein? Pelos confrontos, né, parece tranquilo, mas quando a gente olha os números, partidas muito equilibradas. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do segundo vídeo sobre a Loteca 1193. Se você gostou aqui das informações e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí seus comentários. Quero saber como é que tá os seus palpites. Se você tiver novas informações, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma crítica, elogio, fique à vontade para falar aí nos comentários. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1192. Será que haverá vencedores? Ou esse prêmio vai acumular, hein? Se acumular, essa Loteca com certeza agora passa de 2 milhões. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!